Olá, estou aqui de novo para a gente conversar sobre coisas que nos incomodam. Esses dias a gente vai olhando os jornais e chega num ponto que dá um certo cansaço na gente devido à repetição das notícias, né? As notícias vão se repetindo e isso nos dá um desalento muito grande, né? Nós estamos vivendo nos últimos 2 anos aí uma crise que não acaba. Cada dia que passa ela fica mais grave. Mas nós brasileiros já passamos por diversas crises e eu acredito firmemente que o Brasil é bem maior do que tudo isso e isso vai virar história daqui a algum tempo, com alguns personagens em destaque e outros personagens que hoje têm destaque vão desaparecer, vão sumir, como tantos personagens históricos já sumiram. Mas o que eu queria falar hoje é sobre o comportamento da nossa classe média. A nossa classe média brasileira, ela é um caso para ser estudado aí por antropólogos, sociólogos, psicólogos, pessoas do ramo, para poder entender o que é a classe média brasileira. No Brasil, a gente vê todos os dias nos jornais preocupações, expressões como, por exemplo, o mercado está preocupado com alguma coisa. O mercado. O que é o mercado? O mercado no Brasil deve ser composto por umas 5 ou 6 famílias que são as donas dos bancos brasileiros. Esse que é o mercado. É esse mercado que manda no Brasil. É esse mercado que manda de forma absoluta no Brasil, que tem lucros bilionários e cada vez maiores. Então, esse é o mercado. O mercado não é composto do que a gente imagina de indústrias, empresas que geram renda, trabalho. Não, não. O mercado, no Brasil, ele é composto pelo sistema bancário e as famílias, as poucas famílias que são as donas do sistema bancário. Talvez, como eu disse aqui, 5 ou 6 famílias. Eu estou falando aqui, mas na minha cabeça vem poucos nomes. Família Setúbal, Moreira Salles, né, os herdeiros do Amador Aguiar, Antônio Carlos de Almeida Braga e algum outro que eu devo estar esquecendo aqui. Né? Não consegui falar 4. Mas esse que é o mercado. O resto é figuração. Então, toda vez que a gente ouve, o mercado, são esses caras que vivem só de renda. Eles não geram emprego, eles não geram trabalho, eles não geram riqueza para ninguém que não seja eles. E nós, né, nós, classe média, faço parte dessa classe também, nós, classe média, que somos, né, a classe média brasileira, achamos isso natural. Para nós, é natural. É natural que as pessoas sejam ricas e que as pessoas ricas mandem no Brasil. Esse é o pensamento da classe média. Isso é natural. A classe média ela se recusa a se ver como proletária, que é o que todos nós somos, né? Porque proletário é aquele que vive do seu trabalho. Né? Eu, como a maioria dos membros da classe média brasileira, eu não tenho nenhum bem de capital capaz de me gerar renda na minha vida. Uma renda tal que me permita trabalhar. Eu não tenho. Né? A única coisa que eu tenho é a minha capacidade de trabalho, minha força de trabalho. Esse é o único, né, é o único fator de produção que eu tenho que me permite interagir, né, com o sistema produtivo e ter renda e dessa renda sobreviver. Então, mas a classe média brasileira ela vai se confundindo, ela acha que ela faz parte, né, do mercado, ela acha que ela se recusa, né, a entender, a se perceber como classe trabalhadora. Então, para a classe média brasileira, as medidas que estão sendo impostas por esse governo golpista são o que tem que ser feito. Diminuir o salário mínimo? Sim, está certo. Detonar a educação? Sim, é isso mesmo. E, né, e uma série, uma agenda gigantesca aí de ações, né, que essa classe média cada vez mais defende. Mas o que eu acho pior na classe média e que ficou desnudado,
né, nesses últimos anos, é a sua hipocrisia, né? Que é a classe média foi para a rua tempos atrás, vestido, né, de camisa amarela, já falei isso aqui, a camisa da CBF, né, da impoluta CBF, foram para a rua contra a corrupção e tal. Bateram panela nos prédios aqui, os vizinhos, todo mundo batendo panela. Né, um amigo meu até reclamou que no prédio dele ninguém bateu panela, ele ficou com a impressão, pô, eu sou pobre, no meu prédio ninguém bateu panela. E é isso mesmo, é isso mesmo. Só quem se acha rico é que bateu panela e que saiu para a rua para poder defender aquilo que ele acha que é algum tipo de privilégio dele, né? Mas essa é a hipocrisia. Hoje nós estamos vivendo uma cleptocracia. Nós estamos sendo governados por um grupo que rouba, rouba e rouba. Como é que um bem, né, como é o pré-sal, avaliado em trilhão, foi vendido por 6 bilhões? Dias antes, o Temer tinha gasto 32 bilhões para poder comprar sua permanência no poder. E todo mundo caladinho, achando, não, é isso mesmo, é isso mesmo. 6 bilhões de pré-sal? Não, isso é bobagem. Isso é bobagem. Então, a classe média se desnudou. É hipócrita. É hipócrita. E o fato de ser hipócrita significa que ela, na verdade, ela é vazia, amorfa, né? Eu vejo muita gente falando assim, não, mas eu não tenho bandido de estimação. Normalmente quem fala isso não percebeu que o bichinho de estimação é ele que é o bichinho de estimação desse bando de cleptomaníacos que tomou de assalto o governo brasileiro. Temos que pensar mais sobre o papel, né, da classe média e entender formas da gente superar isso, porque, como eu disse, a nossa história é muito maior. Até outra vez.